Então, o assunto é o mito de Sísifo. Muita gente termina fazendo uma confusão muito grande, que é, o pessoal confunde a questão mitológica com o livro escrito por Camus. Então, o objetivo desse vídeo é exatamente acabar com essa confusão, fazer com que você entenda bem como é que foi construída essa história mitológica e a relação que Camus fez no seu ensaio filosófico, mas o principal de tudo desse vídeo é fazer com que você compreenda quais são as lições que nós podemos tirar para que a gente aplique esse conhecimento na prática na nossa vida. Porque não adianta de nada você entender bem a parte mitológica, você compreender o que é que o livro de Camus quer dizer e você não tirar nenhuma reflexão disso. Então esse vídeo ele vai ser construído exatamente para que a gente consiga tirar o melhor proveito dessas três questões. Então vamos lá, da parte mitológica, o que a gente tem que entender de cara é que Sísifo ele era um grande enrolão. A verdade é essa, né? Ele era um rei que era bastante astuto, bastante inteligente. E o que todo mundo sabe assim de cara é que Sísifo recebeu uma pena para que ele ficasse rolando uma pedra, montanha acima, por toda a eternidade. Isso aqui é a parte que todo mundo normalmente conhece. Talvez o que gera dúvida seja por que é que Sísifo recebeu essa pena? O que foi que ele fez? Então a história começa mais ou menos assim. Sísifo, ele presenciou o rapto de uma garota chamada Egida. Quem raptou essa menina foi Zeus, né? Que é aquele deus lá do trovão, lá da Grécia Antiga. Então, quando Sísifo presenciou esse rapto, ele quis tirar vantagem, não é, dessa história e ele foi contar ao pai da garota, que era o deus dos rios. E Sísifo, como ele era rei da cidade, ele queria fazer com que a cidade dele tivesse água e tal, não sei o que. Resultado, Zeus ficou com raiva, mandou o deus da morte ir atrás de Sísifo. E aí começa a jornada de Sísifo para enrolar até a própria morte. Ele enrolou a morte, somente para você entender, 2 vezes. Então, na primeira vez, quando a morte chegou, que foi conversar com ele, disse: "Ei, Sísifo, vamos embora, tá na hora de tu morrer e tal, não sei o que." Sísifo foi enrolando, aí disse: "Olha, tô aqui com um colar para você, tô aqui com as pulseiras." E aí a morte ficou muito lisonjeada, não sei o que. Quando foi colocando, Sísifo pegou e acorrentou a morte. Então, enrolou a morte pela primeira vez. Aí ficou, os deuses ficaram tudo com raiva, não sei o que. Disseram: "Rapaz, quem é esse humano que tá enrolando a gente, que tá enrolando a morte, não sei o que." A morte não tava mais levando ninguém. Aí começou essa bagunça todinha, né? Então, quando conseguiram finalmente resgatar a morte, tirar ela lá da prisão que Sísifo tinha colocado para ela volta e aí ceifa a vida dele. Só que Sísifo ele já tinha combinado com a esposa dele de que se alguma coisa acontecesse com ele, era para ela não fazer um enterro, formar um enterro bem feito, como os deuses mandavam. Resultado, quando Sísifo chega lá na Terra dos Mortos, ele pega lá e explica para o povo, diz: "Olha, é o seguinte, minha esposa fez uma pilantragem comigo, né, fez uma safadeza comigo, ela não fez um enterro direito, não sei o que, eu tenho que voltar lá porque eu tenho que castigar ela." Então o povo lá da Terra dos Mortos disseram: "Rapaz, então beleza, vai lá, bota esse castigo, mas depois você volta para cá." Aí tu acha que Sísifo, o Agostinho Carrara, lá da mitologia grega, ele ia fazer isso? Fez nada, né? Ele enrolou, voltou pra terra, não sei o que, e fugiu de novo. Aí os deuses ficaram tudo doidos, foram atrás de Sísifo de novo. E aí eles tiveram uma ideia, eles disseram: "Rapaz, vamos colocar o pior castigo que alguém poderia ter, né? Porque a morte não tá bastante pra esse cara não, ele tá enrolando a gente. Então o pior castigo que ele poderia ter era passar a eternidade rolando uma pedra pesada, grande, até o alto de uma montanha. E todas as vezes, quando ele chegar no alto dessa montanha, a pedra vai rolar tudo de volta." Então essa é a abordagem mitológica da história de Sísifo. Ele era bastante astuto, bastante inteligente, enrolou um bocado de gente, ele era praticamente o Agostinho Carrara, o João Grilo, lá da mitologia grega, certo? Então o que é que acontece? Em 1941, Camus, que é um escritor argelino, escreve um ensaio filosófico intitulado O Mito de Sísifo. É esse livrinho aqui, certo? Então qual é a confusão que é gerada? Muita gente acha que Camus, ele narra nesse livrinho aqui a questão mitológica. E na verdade não é isso que acontece. Camus ele se baseia no mito de Sísifo para descrever talvez um dos seus principais ensaios filosóficos. E na realidade, essa obra de Camus, ela é conhecida no meio filosófico como uma obra que trata sobre o absurdo. Você vai entender bem ao longo do vídeo o que é que Camus traz como sendo o absurdo, mas ele abre o livro exatamente com essa passagem. Só existe um problema filosófico realmente sério: o suicídio. Julgar se a vida vale ou não vale a pena ser vivida é responder à pergunta fundamental da filosofia. Então Camus, ele usa o mito de Sísifo, não é, para traçar um paralelo sobre a gratuidade da vida, do nosso existir. Então ele vai tratar sobre essa busca de sentido no nosso cotidiano, ele fala sobre o sono que nós sentimos ali no nosso cotidiano. Então ele traz referências de Dostoiévski e as suas personagens, ele traz referências, não é, de Hamlet. Enfim, Camus, ele parte de um tema central, que é exatamente essa gratuidade da existência, que ele vai começando a construir como sendo um absurdo, e ele vai desenvolvendo toda a sua filosofia em cima desse ponto central.
E ele parte desses pontos, não é, de que uma vida sem esperança, um trabalho inútil, sem sentido, talvez essa seja a pior prisão que a gente possa estar se submetendo. E quando ele traz essa frase lá do início do livro de que o suicídio é o tema central da filosofia, ele parte do pressuposto de que se a gente não conseguir pensar, não é, se a vida vale ou não a pena ser vivida, nenhuma outra ideia, nenhuma outra ciência, nenhum outro pensamento, ele vale a pena de ser questionado. E aí no desenvolvimento da sua ideia, ele chega a basicamente 3 saídas que ele percebe, não é, para essa noção, não é, de absurdo de uma vida que é limitada, que é finita. As 3 respostas são: a primeira, o suicídio, não é, ou seja, a morte física, ou a gente fugir, não é, a gente tem um problema ali temporário e a gente resolver ele de maneira absoluta. A segunda saída seria quando a gente entrega a nossa vida a alguma causa, ou seja, quando a gente se torna mártir, quando a gente morre para alguma causa, para alguma instituição, para algum trabalho, enfim, quando a gente coloca toda a nossa existência ali em alguma coisa. E a terceira saída é a aceitação, que é o principal ponto e é onde o Camus vai encontrar a resposta-chave de toda a sua filosofia. Mas antes que a gente trate sobre a questão da aceitação, dessa terceira saída, e que a gente entenda de vez sobre o absurdo, a gente precisa refletir um pouco, não é, sobre o que o mito de Sísifo, da questão mitológica, e o próprio Camus, o conhecimento que ele traz no seu ensaio, como é que a gente pode fazer um paralelo e trazer isso para a nossa vida prática. E um primeiro aspecto que eu noto que é uma abordagem que poucas pessoas trazem quando estão refletindo sobre o mito de Sísifo ou sobre a obra de Camus, é de que a condição de Sísifo foi criada por ele mesmo. Não foi uma condição que surgiu ali do nada, não. Sísifo, ele se colocou naquela condição, ele se colocou diante daquela punição. Então o ponto que a gente tem que trazer para reflexão é: será que nós mesmos não criamos ciclos que nos acorrentam? Será que nós mesmos não somos os responsáveis por nos permitir estar acorrentado em algo? Será que essas condições não são criadas por nós mesmos? Porque veja só, Sísifo ele empurrava a pedra até lá em cima, era um esforço muito grande e a pedra rolava tudo abaixo. Então será que na nossa vida nós não estamos vivendo esses ciclos, não é, de encontrar novas montanhas? Então muitas vezes a gente se prende, não é, dessa noção de felicidade de que quando eu conquistar tal coisa, não é, eu vou me sentir feliz, eu vou me sentir realizado, eu vou me sentir com sentido. Então é um curso, é um trabalho, enfim, é alguma condição. Será que essas condições não são as montanhas que nós mesmos estamos ali entrando no cume delas, pegando essas pedras e carregando nas nossas costas? E aí a questão não é que a gente não deve encarar as nossas pedras, mas será que a gente não está criando uma noção de que a felicidade ela é alcançada em um determinado ponto, em um determinado momento, sendo que quando na realidade essa pedra ela sempre vai rolar abaixo? E entenda, muitas vezes a pedra rolar a montanha abaixo não significa ali o fracasso. Muitas vezes não significa isso. Pode significar sim que a gente chegou até o cume da montanha e a gente alcançou. Só que uma nova montanha vai surgir. E aí muitas vezes a gente traz essa tristeza de muitas vezes ter alcançado e perceber que a felicidade não está ali no cume da montanha. Esse conceito ele termina se misturando e me lembra muito a questão do pêndulo de Schopenhauer. Para quem não conhece, de maneira bem resumida, Schopenhauer dizia que a nossa vida é como se fosse um pêndulo, né? De um lado a gente tem a angústia de não possuir aquilo que a gente deseja, e de outro, a gente tem um tédio de já possuir aquele que a gente deseja. Então muitas vezes a vida é exatamente isso, não é, da gente estar subindo e estar descendo montanhas, da gente estar alcançando e ficando entediado daquele que a gente alcançou. Por exemplo, para que eu fique feliz agora, o que eu mais preciso é o quê? É da sua curtida nesse vídeo e da sua inscrição aqui no canal. Mas brincadeiras à parte, se você está gostando desse conteúdo, curte esse vídeo e já se inscreve aqui no canal, porque toda semana eu trago conteúdos que vão te fazer se desenvolver, que vão te fazer refletir, pensar criticamente e fazer com que você aplique todos esses conhecimentos na sua prática para que você tenha uma melhor vida. Mas voltando às reflexões, tem um ponto que é bastante interessante, que é quando Camus fala que é durante a regressão, que é durante essa pausa, que Sísifo me interessa. Por que Camus traz esse conceito? É exatamente na descida, quando ele percebe que todo o trabalho dele foi em vão. Então, o que será que passa ali na cabeça dele? Tendo percebido que todo aquele esforço não serviu para nada. E o que a gente pode trazer para a nossa realidade é o quê? Será que é somente no vazio? Será que é somente na dor? Será que é somente nessa regressão que a gente consegue refletir? Ou melhor, será que essa regressão que traz uma reflexão, ela é tão prejudicial assim? E aqui tem um ponto bastante interessante, porque veja só, a história de Sísifo só é trágica porque nós sabemos o que vai acontecer. A gente sabe que ele vai ter um esforço, que ele vai subir uma montanha e que a pedra vai rolar a montanha abaixo. Se a gente não tivesse consciência disso,
essa história ela não seria trágica. Se Sísifo não tivesse consciência disso, a sua história ela não seria trágica. E aí a gente entra no questionamento. O que será que é pior? A gente vive ali uma vida repetitiva, monótona, muitas vezes sem sentido, e a gente ter ou não ter consciência disso. Quando a gente tem consciência, a gente sente a dor de saber que a vida está sendo vivida assim. E quando a gente não tem consciência, a gente não percebe que a vida está sendo experimentada dessa maneira. Então, é meio Matrix nesse ponto, né? Qual é a pílula que a gente quer tomar? Então, o que será que é pior para a gente ter esse enfrentamento de vida? Ter ou não ter essa consciência? Conta aqui nos comentários qual dessas duas opções, para você acha que é pior. E aí, a grande questão de Camus, o absurdo, ele surge exatamente desse ponto. Por que viver uma vida que a gente sabe que não tem sentido? E aí veja só, os filósofos existencialistas, né, em grande parte, eles acreditavam o quê? Que a vida em si, ela realmente não tem sentido nenhum, não é? Então, o universo ele não foi criado para nós, para os seres humanos, entregue para a gente. Não é? A gente nasceu com um propósito pré-definido, com um destino. Não. Eles acreditam, não é, que a gente está entregue ali à contingência e que a gente está entregue ao meio e que a vida, ela realmente não tem sentido nenhum em ser vivida. Isso pode parecer meio pessimista, mas tem um lado otimista também por trás, que é o quê? O ser humano, ele é um ser que é capaz de atribuir sentido àquilo que ele vive. E aí isso termina lembrando um pouco, né, da questão de Viktor Frankl, que é o idealizador da logoterapia. Quando ele diz, então quer dizer que o ser humano, ele é um mero fruto aí do meio social, biológico, enfim, onde ele está inserido. Quer dizer que nós somos meros peões do destino, que a gente foi solto aqui no universo e a gente é isso aí, a gente é fruto da contingência e é assim que a gente tem que viver. E a resposta de Frankl é que não. Nós somos frutos sim das circunstâncias. Não é? Elas influenciam, não é? Elas estão presentes, mas as circunstâncias elas não deveriam ditar exatamente, não é, a maneira como a gente vai se posicionar diante delas. E aí Sartre vem nos dizer o quê? Que não importa o que fizeram comigo. O que importa é o que eu vou fazer daquilo que fizeram de mim. E é exatamente nessa linha de raciocínio que Camus escreve a última frase do livro. A própria luta para chegar ao cume basta para encher o coração de um homem. É preciso imaginar Sísifo feliz. Eu vou repetir. A própria luta para chegar ao cume basta para encher o coração de um homem. Ou seja, não é? O sentido, a felicidade, seja lá como for que a gente chame, ela não está necessariamente nesse ponto de chegada. Não é? Ela está exatamente nesse caminho, nesse traçado. E é preciso imaginar um Sísifo feliz. Como é que a gente vai imaginar um Sísifo feliz? É aí que está o absurdo de Camus. É aí onde ele chega na sua grande resposta. Como é que a gente vai imaginar diante de uma vida sem sentido, não é? Diante de uma vida muitas vezes que nada foi feito especificamente ali pra gente? Como é que a gente vai se imaginar feliz diante disso? E lembra que eu disse que tinham as 3 respostas lá no início do vídeo que Camus tinha encontrado, que era a morte física, a morte por uma causa e a aceitação. É exatamente nesse ponto que Camus está se tratando. A aceitação é exatamente a gente encontrar sentido naquilo que está sendo feito, naquilo que está sendo vivido. Porque não adianta muito a gente ficar procurando, não é, qual é o sentido específico da vida, não é? Ou seja, não adianta muito a gente filosofar sobre qual é o sentido da nossa existência, qual é o sentido da nossa vida. O que a gente tem que buscar é o quê? O que é que eu posso fazer para viver uma vida com sentido? Diante dessa curta passagem que eu tenho por aqui, o que é que atribui sentido ao meu viver? E Camus diz: eu rejeito o suicídio, eu rejeito essa ideia de morte. E Camus ainda fala, sentir o máximo sua vida, sua revolta, sua liberdade, é viver o máximo possível. Você deve estar se perguntando, Rafa, beleza, mas e aí, como é que a gente faz para encontrar sentido, não é, naquilo que é feito? Como é que a gente faz para encontrar sentido dentro dessa nossa rotina tão exaustiva, tão difícil? Então, diante de tudo que a gente viu até esse ponto, eu queria te fazer um convite. Possa ser que esteja surgindo aí em você essa dúvida, né? Mas Rafa, como é que eu faço então para encontrar um sentido? Não é para rolar a pedra sabendo que ela vai cair e ainda assim me manter firme ali, né? Na busca, na construção de algum sentido, de algum propósito diante dessa existência. O convite que eu quero te fazer é, assista esse vídeo que vai ficar aqui em sequência, que ele fala exatamente sobre como nós podemos nos tornar mais produtivos. Só que não é aquela produtividade no sentido industrial, no sentido coach, no sentido, né, daquela piração de faça mais, acorde 4 horas da manhã. Não. É como é que a gente pode fazer para encontrar mais sentido ali no nosso dia a dia, na nossa rotina. Então espero que você tenha gostado desse conteúdo. Curta esse vídeo, se inscreve no canal e não deixe de assistir o vídeo aqui em sequência.